Muito bom dia, pessoal! Bom dia, gente. Tudo bom? Eu quero falar que eu fiz a live com a camisa do Nicão e deu sorte. Olha só. Que loucura, Amanhã eu hein? venho com a camisa do Nicão de novo. Você vai ser Que é a única, rechaçado pela torcida. é a certeza. única que eu tenho dos 4 finalistas, gente. Não tenho do Eu Minnesota, tô não aqui, tenho ó, com do saudades do Oklahoma. ex Golden State. Vamos ver se a gente traz um engajamento aí, uma galera do bem comentando, do amor, porque tá difícil. Ai, gente, nunca vou perdoar a Golden State não chegar numa final novamente. Nunca, nunca Mas, vou. ó, vários rumores aí de bastidores Qual? que eles vão se mexer bem aí, Tá bom, né? mas, né? É o que a gente Aqui, espera. ó. Tá na hora, né? Olha, É o que a gente espera, né? vai ficar o quê, com aquele time de novo? Você faz a mesma coisa, não chega a lugar nenhum. Já tá 3 anos sem chegar a lugar nenhum. Vai continuar? Já deram uma melhorada com o Jimmy Butler lá, né? Pô, mas aí. Agora precisa... Mas não adiantou muito, não. Tá bom, vai. Bom dia. Bom dia. Está começando o Papo DR, o seu podcast de esportes, apresentado por Gabriela Neves e Guilherme Giovannoni. Ó, são 7h52 da manhã. Repita. 7h52. Olha, gente, o bagulho tá louco aqui. Tá? Já é pra fazer? Faz Já. você agora, amor, porque toda vez sou eu que Não, falo. ainda tem que fazer você. Ah, por isso que eu perguntei, você pode fazer Não, onde? posso falar, não tem problema. Ai, Mas meu é que Deus. você, gente, muito melhor que você fazendo. É mesmo. Hoje, o programa apresentado pela KTO.bet.br, toda segunda, quarta e sexta, vocês sabem. Com muito amor e carinho, obrigado. Eu fiz minha bet do jogo de ontem. Não, de hoje não. Eu tô errando as bets. Mas é porque eu não vou postar a favor do Minnesota. Então a gente vamos deixar em paz de Cristo. Mas eu estou fazendo minhas bets do milhão. Lembra que você tem que ter mais de 18 anos e jogar com responsabilidade, tá bom? Tem o QR Code aqui e vai ter o link no primeiro comentário. Se é a Isso sua aí. primeira vez, vai lá e se inscreve. A gente tem a odd... Vamos falar dos 2 jogos. Sim. Porque a gente só vai falar da KTO na quarta-feira. E aí pode ser a última odd. Não, tá Não é. 2-1. Tá bom, mas jogo 5 quando vai ser? Quarta e quinta. Então dá pra falar. Então, na quarta vai ser o último dia. Tá, mas você falou que pode ser hoje? Não, eu falei que pode ser o na último dia na quarta. Ah, é verdade. Ai, toda vez que eu lido com número e datas Mas com aí Guilherme, depois tem estresse. Tem W pra gente falar. Eu sei, mas eu tô falando de NBA, amor. Eu sei. Jesus Christ. Claro que a gente vai achar coisa pra fazer, senão a gente morre o programa. Não, tá tudo certo. Minnesota e Oklahoma hoje. Oklahoma favorito por 3 pontos. Depois de tomar 40 na lomba outro dia, tem um favoritismo Alguma aqui. coisa de melhor, né? E amanhã, o jogo 4 também de Indiana Pacers e New York Knicks, onde o Indiana é favorito por 2,5 pontos. Babado. Gente, essa série aí reviveu, Nossa senhora. né? Então acabou com a TO. Acabou com a TO. Acabou com a TO, porque nós temos que falar desse jogo aí. A gente tem um jogo pra falar hoje, então, assim, não sei o que dizer pra vocês. Sabemos sim que o... Peraí, eu tenho Você tem o quê? uma grande vinheta para esse jogo de ontem. Primeiro de tudo é que é assim, ó. Olha lá o iludido do Knicks. Tem sempre um jogo pro iludido, né? Tem que ter, ó. Mas aí o Gente, Indiana... Tirou 40 litros de leite e chutou o balde. Galerinha, eu falo que jogar como favorito em casa é difícil. Tava ganhando por 20. Nossa, gente. Jogando em casa. Tem várias coisas. Quem com ferro, ferro e com ferro será ferido. Várias curiosidades desse jogo. Porque o Indiana Pacers entrou nesse jogo 0 vitórias e 3 derrotas. Quando eles jogam no mesmo dia que as 500 milhas de Indianápolis E acontecem. continuamos E aí, agora 0-4. Vai ver que com milhas de Higienópolis tem que mudar, hein? Então. Porque na live a gente falou que tanto é que o campeão tava lá. O campeão do que eu falei ontem? Do circuito oval. Das voltinhas, não? Eu quero. Eu falei alguma coisa, não lembro. Ai, gente. É porque falou que tinha um brasileiro com 50 anos que o Hélio Castro Neves. que dirige. Eu falei, mano, a gente é cria de Ayrton Senna, tá ligado? Tipo,
Mano, ficar dando volta pra gente. No ovalzinho, No né? oval. Eu falei alguma coisa, se lembrar. E é bom eu ter esquecido, né? Porque deve ter sido alguma coisa bem zoeira. Eu melhor não lembrar. Então ele tava lá, ele apareceu. Eu quero falar porque ele apareceu no jogo lá mano, o que é aquilo ali? Uma coroa de. É uma Nossa, coroa eu não. de planta, né? Nossa. De planta é bom demais. Parece né, uma cara? coroa. Daqui a pouco a gente vai tomar uns hate aqui, porque não sabe que planta que é. Eu não sei mesmo. E um outro milagre que aconteceu, Qual que foi o milagre? o Tom Thibodeau mexeu no time. Nossa, O gente. Tom Thibodeau usou o banco. Nossa, eu xinguei muito ele ontem. O Tom Thibodeau, ele mudou o quinteto titular. Ele colocou o Josh Hart no banco e começou com o Mitchell Robinson. E deu certo, gente. Galerinha. Porque o que acontecia? Aquele quinteto titular com Anunoby, com Anthony Towns, Michael Bridges... Anunoby? Anunoby. Eu entendi Anunoby. Anunoby. Adobe é um programa. Anunoby. O Jalen Brunson, o Josh Hart, não tava funcionando. Olha Tava só. menos 29 na Mas série. que difícil, E né? aí ele mexeu uma pecinha, e aí esse quinteto jogou 4 minutos ontem. Olha Eles lá. foram mais 9. Alguma coisa. Mas, gente, tudo bem que ele usou mais o banco, não também por muita opção, mas porque ele precisou. Porque, assim, Ó. o Jalen Brunson fez 4 faltas no primeiro tempo, o Karl Anthony Towns fez 3 faltas no primeiro tempo. Agora eu me pergunto, como que o Indiana perdeu esse jogo? O Indiana não jogou bem, principalmente no segundo tempo, mas o jogo em geral. Esse jogo, por exemplo, aquele que a gente fala, como o Indiana ganhou aquele jogo, se anulou como ele perdeu esse jogo. Foi. Porque você ganha aquele primeiro jogo, esse jogo você não pode perder. Abrir 3-0 na série, em casa. Mas foi o pior jogo em aproveitamento dos titulares do Indiana. Apenas Nossa 41% dos titulares, né? Eles nunca Senhora. arremessaram tão baixo assim. E o Indiana é o time que melhor arremessa de 3 pontos nos playoffs. Em questão de percentual, E ontem? quase 40%. Ontem arremessou 5 de 25. É, muito ruim mesmo. Né? O Karl Anthony Towns melhorou defensivamente. É verdade, gente. Nós já vamos falar dele mais aqui, porque ele foi o... Ele foi o jogador Foi o cara do time. Foi o cara do time, não. O cara da virada. Ó, pegou 40, que louca. Pegou quantos rebotes? 14? Não, 15 rebotes. 15 rebotes. Olha, Ele nos dois gente. primeiros jogos, gente. Ô, Gobert, vamos aí, vê aí. Ele nos dois primeiros jogos, ele sofreu em média aí como defensor primário, né? Quando eles têm uma estatística de defensor primário, que é o Que cara fazer assim? cesta na sua cara. Tá. Praticamente. Né? 20 pontos por jogo. Praticamente, 19,5, tá? Ontem ele tomou 7. Então, assim, ele melhorou defensivamente. E no último quarto, gente, ele entrou no último quarto com 4 pontinhos. E terminou com 20. 24, ele fez 20 fez 20. último quarto. Nossa, gente. Ele sozinho foi o mesmo número de pontos que o time do Indiana inteiro no último quarto. Então, Indiana, esquece esse jogo, né? Vamos falar o quê desse jogo do Indiana? Enaltecer, porque, gente, que nem a gente falou, jogo 3 foi o que falou. Se abre 3-0, acabou mesmo. Exato, e os caras estavam... E não dá pra ter... E muita gente reclama, fiquei falando da live, não sei o que. Gente, mas é muito ruim. É muito ruim em 3-0. Sim. Ainda mais em final de conferência, gente. Sério, a gente espera uma competitividade um pouquinho maior. E ainda continuo criticando a série inteira do Oklahoma e do Minnesota. Porque mesmo estando 2-1, são jogos muito... muito discrepantes. Muito discrepantes, assim. E pro Knicks era assim, Vida ou morte. sentido de urgência, exato. Vida ou 3-0, acabava a série, gente. Pô, agora eles conseguiram trazer de volta... Eita, a galera já no Madison tá aqui, assim, ó. O quê? Não, agora a bilheteria já abriu, né? Claro, a Porque bilheteria antes abriu a ontem. bilheteria tava assim. Ontem a bilheteria... gente. Nossa, juro por Deus, eu tava vendo o jogo, eu falei... Gente, xingando o Thibodeau. Xingando. Eu tava, pelo amor de Deus. Gente, ele colocou pra jogar o Delon Wright e o Landry Shamet. Mas no final. No final, não. No meio do jogo. No meio do jogo. no começo do jogo não dava. Não Olha dava só, horror. gente. O jogador que mais jogou no Knicks, o Michael Bridges e o Anunoby, 37 minutos. Pô, ontem foi um passeio no parque. Foi férias pra eles. Sabe quando você treina pra correr maratona e você faz um treino de 5K? É isso aí. É esse treininho de 5K aí que você fala, nossa. Pois é, o Brunson
apesar das faltas, né? O Brunson jogou 30 minutos, porque teve muito problema de falta, ele está sendo muito atacado, mas ainda assim acabou com 23 pontos, teve uma bola importantíssima no final. Ele meteu, o Carl Anthony Towns terminou com 24 pontos, né? O Anunoby 16, enfim, bem dividido aí os pontos do Knicks. Pelo Indiana, o Haliburton com 20,7 assistências, o Miles Turner com 19 pontos, mais 1 de 6 na bola de 3. A gente falou, eles foram muito mal na bola de 3, né? 5 de 25, e é uma parte importante do jogo do Indiana, né? Eles jogam muito na transição e tal. Eles estavam atacando bem na transição, mas aí no segundo tempo o Knicks melhorou defensivamente, aliás, melhorou muito defensivamente, e aí conseguiram fazer essa virada. Gente, para Indiana agora é entender que, beleza, vocês perderam um joguinho em casa aí, mas tá tudo no chucrute ainda, você tem mais um jogo em casa. A gente falou ontem na live. Tipo, o Indiana tinha revertido a questão do mando de quadra e tinha ganhado uma gordura. Agora não tem mais essa gordura de mando de quadra. Você tem que ganhar o próximo para confirmar esse mando de quadra. Sim. Senão, volta lá para Nova York e reabre a série de novo. Sim, é isso. E, mais uma vez, o Leste entregando muito melhores jogos do que o Oeste, com todo respeito aí aos grandes times de Minnesota e Oklahoma. Mas não tem muito o que... Mas hoje... Aham. Espera um momentinho, Gabriel. Hoje é Jabazão. Aqui. Eu acho isso daqui. Eu vou aqui. Jabazão do Guizão. 9 horas abre o jogo, 9h30 o jogo e depois o Ligue de Passe. O jogo que a gente já falou a odd aqui, então, mas é o que a gente espera um pouco desse jogo aí, né? Espera um pouco mais de equilíbrio. Um pouco que os dois times venham com a mesma fisicalidade. Né? E que a gente tenha um jogo. Porque até agora não teve. Um ganhou de 20, depois o outro terminou 13 ali, mas tinha aberto 20 também. E o último, pelo amor de Deus. Então vamos ver se me dá uma melhoradinha. Dá uma melhoradinha, vamos ver quais são os ajustes, principalmente. A gente sempre fala dos ajustes do time que perdeu, né? Porque o time ganhou, ele vai tentar fazer a mesma coisa. Mas precisa de ajuste também. Mas vamos ver o que o Mark Daigneault do Oklahoma City Thunder faz, né? Contra a defesa mais pressionada, mais alta do Minnesota que teve no último jogo. Para soltar um pouco antes essa bola, né? Se você não soltar antes, você vai sofrer de novo. Principalmente o Shea, que não conseguiu fazer nenhum arremessinho ali da meia distância, que estava matando os caras. Até deixa eu dar uma olhadinha aqui na prévia do jogo. Ixi, tô tomando hate lá nos comentários, agora que eu vi. Tá tomando hate por quê? Não, preciso deixar você falar sobre o Minnesota, senão os meninos, a geração Z, incel, não quer, não pode falar, pode falar de homem aqui, vai. Aqui 2-0, se o Oklahoma ganhar... se o Oklahoma ganhar esse jogo aqui, eles estão 11 vitórias e 1 derrota em séries em que eles lideram por 3-1. A única derrota foi aquela lá que eles perderam pro Golden State Warriors, depois resultou na saída do Kevin Durant do time, que foi o próprio Golden State Warriors. Tá? E os Minnesotas, os Timberwolves nunca viraram um 3-1. Né? Não tem muito... Sim. Tá 0-4 em 3-1. Quem você acha que ganha o jogo de hoje? Eu espero que o Minnesota ganhe hoje. Mas acho que... Sei não. Porque é aquilo que eu falei, tipo, o Minnesota, o Oklahoma, aliás, chegou lá no jogo de Minnesota achando que podia ganhar de qualquer hora que quisesse. Né? O grande perigo para um time que ganha de 40 pontos, um jogo em série playoff, é ter esse sentimento de que, beleza, achamos um jeito de ganhar aqui. E não é. Cada jogo tem uma história completamente diferente. Então é um jogo extremamente perigoso para Minnesota. E, assim, o que o torcedor do Minnesota espera é que o Chris Finch esteja falando isso pros caras toda hora, né? Amigão, Nossa. Não, ó. Estamos perdendo por 2-1, estamos perdendo por 2-1, estamos perdendo por 2-1. E com chance de fechar em casa, se eles ganham um jogo. Se o Oklahoma ganha, quinto jogo, e o Oklahoma casa, joga muito melhor em casa do que fora. Então você tem que aproveitar e tentar empatar essa série para jogar uma pressãozinha pro
para cima do Oklahoma. Tivemos jogos de W ontem. Foram 4 jogos. O Atlanta Dream venceu o Connecticut Sun por 79-55. O Los Angeles Sparks venceu o Chicago Sky. Não vamos fazer isso de novo. Vamos, porque assim, tá aqui. De novo a gente vai falar o mesmo assunto. Não, a Camila, ela joga bem, só que ela fez 5 faltas. Então ela acabou jogando nem 20 minutos. Em compensação, Você vê, os números dela são melhores do que a da Angel Reese, né? A gente compara as duas porque é praticamente a mesma posição. Porque a Angel Reese, ela fica errando pra pegar rebote, né? E a Angel Reese continua jogando mais, né? Impressionante. Mas não, aqui eu não vou... Aqui Teve não de de faltas. falta, mas a gente sabe como funciona. Então, espero... Não vou falar isso. Vai ter... Não, assim, a Camila precisa evitar esse problema de falta, porque daí ela fica mais em quadra. Porque os números todos dela são melhores. Nossa, muito superior. Não, a Angel Reese tem mais rebote, mas ficou mais tempo em quadra. Gente, ela tem mais rebote porque ela erra... Ela erra e pega o rebote. Ela meteu quanto? 5 de 11, ainda que foi bom. Não podemos nem reclamar Hoje desse... Mas a Camila 6 de 9, gente. É isso, gente. Então, assim, tem que... Dá uma melhoradinha. Dá muito melhor. Peraí, que agora... que mais aqui, ó? Cadê? Você indo pra trás? Não, tô indo pra frente aqui, ó. É esse jogo aqui. Aí o Washington Mystics perdeu pro Phoenix Mercury por 68-62. E, gente... O Las Vegas Aces perdeu? Perdeu por 20 pontos do Seattle Storm. Perdeu não. Tipo... Foi atropelado pelo Seattle Storm 102-82. Tá rolando também as semifinais do NBB, tá? Como tá a classificação, por favor? O Minnesota Lynx e o New York Liberty ainda invictos. O Minnesota jogou 4 jogos e o New York Liberty 3. Olha! Tá? Depois tem o Seattle Storm aí vindo na cola junto com o Phoenix Mercury. O Las Vegas, esse que é um dos favoritos, tá lá pra baixo junto com o Indiana, né? Começou agora. Tá 2-2. Calma nessa hora. Temos também as semifinais do NBB acontecendo, né? Os dois times jogaram fora de casa, venceram os primeiros jogos, né? O primeiro jogo, né? O Flamengo venceu em Franca 107-93 e o Minas venceu o Bauru por 74-59. Você falou que o Alex... O Alex saiu machucado no primeiro jogo, né? Que foi na sexta-feira. Hoje tem o jogo 2 que acontece em Belo Horizonte. Belo Horizonte? Tem alguém de BH? Tem que ir lá assistir, gente. Jogão. Jogaço aí, tá? Então aproveita, porque o time do Minas tá muito forte, terminou em primeiro na fase de classificação. Olha, favoritaço. Tem um certo favorito aí, um certo favoritismo. Tem um certo favorito? Tem um certo favoritismo. Peraí um momentinho. Aqui, vamos lá. E chegou a hora dos comentários. Gente, como a gente leu de sexta, tem que ler da live. Da live eu tomei hate, porque eu estava muito desanimada falando do Wolves. Quando o KC ganhando em casa, não sei o que, lá. Vocês têm que entender que a Gabi deixou claro que... Mas eu estou comprometendo a comunidade, aparentemente, pelos comentários. Então, sinto muito. Vou deixar o Guilherme analisar mais a próxima vez. E ficarei quietinha como vocês querem que eu fique. Não tá fica bom? quieta. Pode falar. No desânimo é porque o Wolves venceu. A Gabriela detesta o Ente. Bom, eu gostaria que vocês detestassem ele também, mas aparentemente para vocês está tudo bem o que ele fez. Aí ela não deixa o Guilherme fazer o comentário. Gente, eu não deixei você comentar? Mas por que você está lendo isso aí? Calma, eu tô perguntando para você. Não, deixa sim. Então pronto, gente. Se o Guilherme falou que eu deixo... Um beijo pra vocês. O Rokush. O Wolves campeão, o Edwards MVP das finais e agradecendo o título pra família. Pô. Aí pegou pesado, hein? Ai, que dó. O Ander Filho me elogiando, obrigado por eu ter jogado muito, que eu deveria ter jogado na NBA, melhor que muita gente, obrigado. Olha lá, Wellington. Olha, gente! Bom dia, casal. Como vocês estão? Thiago Bishop. Tenho que confessar que fui moleque. Foi? Quando Indiana abriu 20 pontos, eu larguei a mão. Vim aqui, fiz um comentário emocionado, criticando o time de Nova York. Errei, fui moleque.
Ai, foi? Ele tá falando aqui. Sim, mas ele fez o comentário? Cadê? Eu acho que ele deve estar apagado. Acho que você apagou, né? Ai, Deus. Eu não acreditei na força dos Knicks, porém, pra sorte dos amantes da NBA, o esquadrão suicida de Brunson e Towns mostrou Nossa, que estava Deus. pro crime, calou minha boca e o ginásio dos Pacers. Uma virada fantástica que devolveu a esperança a todos nós que queremos ver o Gui comentando a final em Nova York. Foi mal, Gabi. Mas eu preciso ver o Ari e o Gui proporcionar esse entretenimento estando numa final de OKC e Knicks. Nossa, Deus. Abraço e boa semana. Luísa Pirajá, Luísa. vai você. Vamos, Pacers! E não é que perdemos, gente? Que loucura! Meu time não queria estragar o entretenimento, gente. Foi isso. Tá, já que não foi varrida, bora pra 6 pra ganhar em casa, junto da torcida. Ué, agora é isso mesmo. Apesar da derrota, tava muito legal ver o time com todo mundo pontuando junto, chegando a 60 pontos. E quem mais tinha ponto era o reserva McConnell, com 10. Bacana isso. Suco do Indiana e o motivo que mais gosto do time. Perdemos, tô triste, mas sigo confiante. Pelo entretenimento é justo. Bora, Pacers! Tem mais um joguinho em casa. Bruno Freitas fala, casal, minha Nossa Senhora da Bicicletinha. O que foi o Karl Anthony Towns no último quarto? Tomou o suquinho gummy, engatou a cesta marcha e acabou com o jogo. Mesmo assim, a impressão que passa é que os Knicks ainda não sabem direito o que estão fazendo e não mostraram o que vieram na final de conferência. Mas segura a peruca com a Manu, super normal a história do suco e do refri. Qual? Que nós contamos dela. Ah, sim, é verdade. É a parte que os filhos nos ensinam a criá-los com coerência. Viu? Só não é tão legal quando eles aprendem a usar a chavezinha do sarcasmo e da ironia. Já chega. Já Vem. Já chega. O Spotify ninguém ligou pra gente, então beijo, tchau, né, galera? Vamos ver, vamos dar um Dá um refresh. refresh aqui, ver se alguém comentou no Spotify. Mas também aproveita para seguir o canal aqui, tá, gente? Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe seu comentário, seu like, aquela hypada maravilhosa. E quem quiser também poder contribuir lá com o Spotify, se inscreve no Spotify também. Isso. Amanhã vamos trazer grandes desdobramentos desse jogaço. Pois é, gente. Amanhã é dia de... Ih, quero só ver, hein? O que foi o I? Quero ver, Tindolelê. Espero que seja jogo bom, só espero isso. Eu também, gente, porque eu gostaria de comentar um joguinho equilibrado, nossa, com emoção coitado. no final, subir a voz, ficar um pouquinho rouco. Tá um passeio. E ó, bom, não vou ficar falando muito. Vai. Tá bom? Beijo, tchau, gente. Até amanhã. Beijo, tchau, beijo, tchau.